Olá, tudo bem? Eu sou o professor Éder Domingos e vamos a mais uma super aula, desta vez matemática, e o assunto é regra de 3 simples. Fique muito atento, é um assunto muito importante para a sua preparação. Já vou disponibilizar o material, está disponível, é com a gente, bora para cima, regra de 3 simples. O Éder, cara, com essa situação de regra de 3, como é que é isso aí? Mas logo para começar, logo bem bacaninha, para você não ficar muito perturbado não. Ó, observa, ó. Se eu estou dizendo uma regra de 3, é porque eu tenho 3 valores em uma determinada situação e eu estou em busca do quarto valor, perfeito? Bem basiquinho, envolve 3 valores e eu quero determinar o termo desconhecido a partir desses 3 que estão envolvidos em uma proporcionalidade. Vamos nós, ó, nós devemos observar algumas situações para que a gente tenha um bom desenvolvimento, bom desempenho resolutivo. A gente tem que determinar as grandezas, a gente tem que identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente ou inversamente proporcional. E a gente tem que colocar os valores, né? Se as grandezas forem diretas, a gente vai estar multiplicando cruzado, e se as grandezas forem inversas, a gente vai estar multiplicando em linha, beleza? Se direta, eu multiplico cruzado. Se inverso, eu multiplico em linha, ou seja, eu multiplico reto. Beleza, Éder, cara, show de bola. Isso aí eu tô sabendo, tá tranquilaço. Perfeito. E a partir daqui que a gente vai começar a traçar pontos importantes nesse assunto para que você venha a ter um bom desempenho. Vamos nós ao nosso segundo slide. O nosso segundo slide vai justamente trazer um ponto importante. Como é que a gente vai conseguir diferenciar o que é uma grandeza, se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Antes, se você perceber, o meu primeiro tópico de observação, trazido aqui nesse contexto, primeiro tópico, tá aqui ele, ó. Foi determinar quais são as grandezas. Eu tenho que determinar quais são as grandezas que se comunicam no enunciado da questão. Eu vou trazer agora um exemplo básico para a gente poder identificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, mas primeiramente a gente vai ter que identificar que grandezas são essas. Se você observar, nós temos aqui um exemplo básico de uma questão. Observa. Para colocar a quantidade ideal de açúcar em uma xícara de café, são usadas 2 colheres pequenas de açúcar. Perfeito. Ó, aqui eu já consigo identificar uma grandeza que é café, xícara de café. Aqui eu consigo definir outra grandeza, que são as colheres de açúcar. Eu vou reduzir tão somente aqui a açúcar. Show? Tanto é que na sequência do enunciado da questão, observa, vai perguntar o seguinte, vai dizer o seguinte: a quantidade ideal de colheres de açúcar para 3 xícaras de café será de quanto? Perceba, eu tenho xícaras de café e eu tenho colheres de açúcar. Essas são as grandezas. Quando eu digo identificar as grandezas, é identificar quais são o que é que está se comunicando na questão. Não é em quantidade. Perfeito? Aqui é questão de qualidade. Quando eu digo quantidade, é quantas vezes eu estou determinando para a qualidade de tal coisa. Aqui no caso, as qualidades: xícara de café e açúcar. A partir daí eu vou definir qual quantidade para cada uma, para que eu possa observar se são direto ou inversamente proporcional. Eu estou dizendo que uma xícara de café, observa, uma xícara de café, são necessárias 2 colheres de açúcar. Então coloco, para uma xícara de café, necessárias 2 colheres de açúcar. A questão é a seguinte: qual a quantidade ideal de açúcar, ou seja, já é o que eu pergunto, é o que eu quero buscar,
para 3 xícaras de café. Perfeito? Beleza? Aqui a gente vai definir se essa regra de 3 ela é diretamente ou inversamente proporcional. Quando eu digo diretamente proporcional, é porque há uma comunicação entre as qualidades da questão, entre os termos. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Se você observar, quanto maior o número de xícaras de café, maior é a quantidade de açúcar a ser utilizado. Então, se as duas aumentam simultaneamente, elas têm uma relação direta, ou seja, ambas vão para o mesmo lugar. Observa, se uma está aumentando, a outra também está aumentando. Se uma estiver diminuindo, a outra também vai estar diminuindo. Quanto mais xícara de café, maior a quantidade de açúcares. E quando eu tenho essa questão, essa relação de uma comunicação direta entre as grandezas, eu vou multiplicar cruzado. Éder, o que é cruzado, cara? É multiplicar simplesmente os extremos. 1 vezes x, 3 vezes 2. 1 vezes x dá x, é igual a 3 vezes 2, 6. X igual a 6, gabarito. Alternativa C. Perfeito? Beleza? Bem tranquilinho, fica ligado. Aqui na diretamente proporcional, essas grandezas são amiguinhas e para onde uma vai, a outra vai atrás, juntinhas. Se elas aumentam, elas aumentam juntas. Se uma diminui, a outra também diminui do mesmo modo, de forma proporcional. Deixa eu já te dar uma dica sensacional. Você observou que aqui nós temos regra de 3 simples e é comum que haja essa perspectiva de resolução através da multiplicação dos extremos. E isso é centenário, mas eu vou dizer para você agora o nosso método, o método rota de aprendizagem, o método simples, o método de realmente que dá uma possibilidade mais rápida para a resolução. Vamos nós. Pegou a chave, não pegou? Anotou essa primeira condição de resolução? Perfeito, Éder. Anotei. Então agora vamos para o nosso método rota de resolução. Vamos nós aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, permita-me. Vou apagar aqui, permita-me aqui. Já sei que x é igual a 6, belezinha? Show de bola. Agora eu vou falar, sabe o que, ó? Observa. Eu vou falar, deixa eu só botar aqui a canetinha para ficar pronto. Eu vou falar em um termo muito importante dentro do estudo da regra de 3. São 2 termos, 2 operações. Equivalência, que é essa que eu vou utilizar agora, mas também eu já vou adiantar outra que é muito importante, que é a simplificação. Observe que quando eu falo equivalência é porque eu estou buscando uma operação de multiplicação e quando eu falo simplificação, perdão, eu estou buscando uma operação de divisão. Simplificar é tornar mais fácil, é diminuir, é reduzir, é dividir. Fazer a equivalência, equivalente, equivaler, igualdade, buscando com termos que são iguais, mas que estão em um outro grau de proporcionalidade. Show de bola? Beleza, você vai compreender o que é que eu estou transmitindo. E aqui eu vou trazer para você uma questão de uma situação de equivalência. Equivalência que eu vou até dar a definiçãozinha dela aqui. Ó. Equivalência vertical. Observa, se você tinha uma xícara de café e você passou a ter 3 xícaras de café, se você saiu de 1 para 3, é porque você fez uma multiplicação por 3, sim ou não? Claro que sim, você teve que multiplicar por 3. Eu quero que você entenda que o que acontece de um lado da operação das grandezas também vai acontecer do mesmo modo do outro lado. Então, se essa equivalência vezes 3 aconteceu do lado da grandeza xícara, ela necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que acontecer do lado da grandeza açúcar. Ou seja, o 2 ele vai ter que ser multiplicado por 3 e você vai encontrar o valor de x. Quanto é 2 vezes 3? 6. Logo x igual a 6.
Ah, é de perfeito, mesmo valor, né? Claro que sim. Sempre vai dar certo. Aqui nós temos essa equivalência verticalizada, ou seja, através, né, da posição vertical, utilizando uma equiparação, uma igualdade, uma busca por equivalência entre os termos que está na parte superior e o termo que está na parte inferior. Houve aqui um processo de multiplicação por 3 e esse mesmo processo foi respeitado do outro lado, na outra grandeza, que é a grandeza açúcar. Vamos nós avançando. Beleza, Éder, cara. O primeiro modo é o que todo mundo faz, show de bola, tô acostumado, belezinha, sem problemas, mas se tu puder ir incluindo, provocando, dando essa possibilidade de resolver através desse nosso método, vai perceber o quanto tu vai ganhar de tempo dentro das resoluções. Vou avançar, já vou aqui para inversamente proporcional. A inversamente já está dizendo é tudo inverso, ou seja, enquanto um aumenta, a outra diminui. Se eu tenho uma grandeza que sobe, eu vou ter a outra grandeza que desce. É rápido, é básico, e isso sempre vai estar relacionado, fica atento porque eu vou estar te falando. Isso sempre vai estar relacionado com velocidade, com tempo. Como assim? Bem básico. Ó, observa, um exemplo básico. Se você tem um carro e você tem uma certa distância a percorrer, pergunta básica para você. Quanto maior a velocidade, menor o tempo, sim ou não? Claro que sim. Observa que aqui eu já tenho uma condição de inversa, de uma condição inversa entre as grandezas. Se uma aumenta, a outra diminui. Perfeito? Ou seja, elas estão caminhando em sentido contrário. E se elas estão caminhando em sentido contrário, eu tenho que fazer uma multiplicação dos termos em linha. Uma multiplicação reta. Eu vou pegar esse exemplo para vocês aqui para a gente poder já trabalhar essa situação. Observa. Para realizar determinado percurso a 60 km por hora, um veículo demora 3 horas. Beleza. É bom identificar sempre as grandezas, perfeito? Sempre as grandezas, percurso e tempo. Percurso de 60 leva 3 horas. Eu vou colocar aqui. A gente pode, ó, outro detalhe que eu vou dar para ti. Quando a grandeza estiver sendo mencionada em unidade de tempo, fica atento porque eu oriento que você converta tudo para a unidade inferior, porque a resposta pode dar quebrada, decimal, e tu tem que, né, ficar ligado com relação a isso. Nesse caso aqui não vai ser necessário. Vamos nós avançar quando nós tivermos aqui a nossa resolvendo alguma questão que seja passível dessa compreensão, a gente faz a extensão para você. Então o tempo 3 horas. Aí pergunta qual, ó, caso a velocidade suba para 90, qual o tempo será gasto? Ou por tempo X, é o que eu quero encontrar. Bem básico, básico, básico. Perceba que eu aumentei o tempo, ou seja, o tempo percurso, né? O percurso aumentou, a velocidade. Caneta aqui, pronto. Aumentou de 60 para 90 km por hora. Se aumentou a velocidade para desempenho dentro do percurso, é claro que eu vou diminuir o tempo. Quanto maior for a velocidade no percurso, menor é o tempo a ser tomado. Então aqui eu tenho claramente uma questão de regra de 3 inversamente proporcional. Inversamente proporcional eu multiplico em linha. Quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. Beleza? Perfeito. Observa. Lembra lá da operação que eu falei de equivalência e de simplificação? Então aqui eu vou poder simplificar. Simplificar, pessoal, é dividir por um único termo, que atenda uma divisão exata para ambas as grandezas, para ambos os termos.
Perfeito? Então, eu tenho que encontrar um número que divida exatamente 60, um número que divida exatamente 90. Perfeito? Show de bola? Vamos nós avançando. Ó, será que eu posso dividir 60 por 30? Quanto é que fica 60 por 30? 2. Quanto é que fica 90 por 30? Tem que ser o mesmo termo, viu, pessoal? Quanto é que fica 90 por 30? 3. Agora, eu vou multiplicar tão somente em linha. Olha aqui. 3 vezes x. 3x. 2 vezes 3. 6. Logo, x é igual a 6 por 3. X é igual a 2. Gabarito. Alternativa C. Show de bolinha? Perfeitão? Na hora, vamos nós avançando. Aqui eu tenho um bizuzinho bem básico para você, né? A velocidade e o tempo são grandezas que se relacionam de forma inversa. Acabei de demonstrar isso, velocidade e tempo. Fica muito atento, perfeito? Pois consideramos uma distância fixa, podemos perceber que quanto mais rápido for, menos tempo irá tomar. Show de bola? A nós vamos avançando. Aqui eu já tenho a minha primeira questão. A primeira questão diz que um veículo percorre certa distância a uma velocidade constante de 120 km por hora e demora um total de 3 horas e 30 minutos. Sendo assim, ao todo, quanto tempo ele irá demorar para percorrer essa distância se a uma velocidade constante de 80 km por hora? Primeiro ponto, definir quais são as grandezas, beleza? Se você observar, nós temos a primeira grandeza, velocidade, a segunda é 120, a segunda nós temos o tempo, 3 horas e meia. Show? Ó, canetinha, pronto. Velocidade e tempo. A 120 km por hora, eu levo 3 horas e 30 minutos. Se você observar, agora a gente vai ter que fazer aquela transformação que eu mencionei anteriormente, porque as respostas aqui todas são respostas que eu menciono minutos, né? Então eu vou ter que converter 3 horas e 30 minutos, tudo eu converto para minuto, é importante. Perfeito? Se você observar, 3 horas é igual a 180 minutos. Mais 30 minutos vai dar quanto? 210. Então, a uma velocidade de 120, ele leva 210 minutos. Perfeito? 210 minutos. Lembrando, pessoal, mais uma vez, 6 horas, para que fique bem claro, é igual a 180 mais 30 minutos, 210. Show? A questão quer saber se a velocidade fosse 80 km, quanto tempo ele levaria, ou seja, x. Vamos agora, então, somente resolver. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo, grandezas inversamente proporcionais. Multiplico em linha. Show de bola, Éder. Aí eu entendi. Aqui eu vou buscar a equivalência ou vou buscar a simplificação? Vou buscar a simplificação. Se você observar, 120 é divisível por 40 e 80 também é divisível por 40. Eu tenho que usar o mesmo termo de divisão, não pode ser termo diferente não, pessoal. 120 por 40 dá 3, 80 por 40 dá 2. Agora sim, eu posso continuar. Eu vou ficar aqui, ó, 2 vezes x. Posso prosseguir na simplificação? Até poderia. Ó, como eu estou multiplicando em linha, 2 é multiplicado por x, ou seja, 2 vezes x é igual, eu estou fazendo assim para que você compreenda, 3 vezes 210. 3 vezes 210.
Eu poderia também já fazer a simplificação desse 210 com 2, perfeito? Se aqui está multiplicando, ele pode passar o quê? Dividindo. Então, já poderia dar esse passo de simplificação, correto? Aí ficaria quanto? X é igual 3 vezes, quer ver que fique bem claro, 210 dividido por 2 dá 105. 3 vezes 105 é 315. Ah, ele não tem essa resposta. A gente vai converter isso para hora. Se você observar, 315 é igual a 300 minutos mais 15 minutos. 300 minutos constitui 5 horas. Ou seja, a resposta 5 horas e 15 minutos, gabarito C. Perfeito? Belezinha? Avançando, vamos nós para a nossa segunda questão. Vou ajustar aqui meu... Em uma determinada padaria, 12 pães custam o mesmo que 3 bolos, e 2 bolos custam R$ 32. Dessa forma, qual é o preço de um pão nessa padaria? Questão muito bacana, muito boa, que gera essa expectativa de compreensão do enunciado. Observa que 12 pães custam 3 bolos. 12p de pães é igual a 3 bolos. Porém, a própria questão diz que 2 bolos é igual a R$ 32. 2 bolos igual a 32. Meu irmão, se eu estou dizendo que 2 bolos custam R$ 32, quanto é que custa um bolo? Basicamente, 32 dividido por 2, ou seja, R$ 16 é o valor de um bolo. Se R$ 16 é o valor de um bolo, ó, 3 vezes 16 dá 48, né? Logo, 12 pães é igual a 3 vezes 16, 48. Qual o valor de um pão? 48 por 12, ou seja, R$ 4, gabarito D. Beleza? Tranquilo? Questão, como eu mencionei, boa para você trabalhar essa situação de compreensão do enunciado. Vamos nós avançando, progredindo para a nossa próxima questão. João comprou um terreno em um novo bairro de loteamento da cidade. No entanto, é necessário fazer uma cerca em torno do terreno. Sabe-se que ele usará arame farpado e colocará 3 fios de cerca. João, conhecendo o perímetro do terreno, foi à loja de material de construção. O preço do metro do arame é igual a R$ 1,25. Beleza. O perímetro é a soma dos lados, né? Básico. Então, se os lados são iguais, aqui também é 8. E aqui é quanto? 15. Quando eu somo 15 mais 15, 30. 30 mais 16, 46. O perímetro é 46. Perfeito? É o perímetro do terreno, do espaço, né? Eu estou medindo a área externa, né? Não estou falando em área, perfeito? Vou dar 46. Ele quer saber quanto é que ele vai gastar. É necessário você observar que ele vai usar 3 pernas de fio, beleza? Então vai ser 46 vezes 3. 18 a 1, 12, 1, 13. Constituindo assim 138 metros de fio. Se cada metro custa 1,25, basta eu multiplicar 138 vezes 1,25, logo x, que é o valor que eu quero, total que vai ser gasto, igual a 172,50 gabarito de delta. Show? Tranquilo? Vamos nós avançando, evoluindo cada vez mais. Ajustar aqui o nosso notebookzinho aqui, só para ele poder carregar isso e a gente poder avançar.
Só um momentinho. Vou ajustar aqui o notebook. Então, vamos nós seguindo para agora a nossa quarta questão. 180 pessoas gastam 5 minutos para saírem de um teatro através de 3 portas. Se o teatro tivesse 5 portas, a mesma quantidade de pessoas sairia em quanto tempo? Ó, eu tenho pessoas, né, que estão saindo. Se bem que aqui eu não vou nem considerar pessoas porque é a mesma quantidade, né? Então não vou alterar. Eu tenho portas, eu tenho minutos. O tempo, né? Perceba que 3 portas a 180 pessoas levam 5 minutos. Se eu aumentar essas portas, ou seja, se fossem 5, quanto tempo levaria? X tempo. Perfeito? É o que eu quero encontrar. Vamos nós. Quanto mais porta eu levo mais tempo ou menos tempo? Quanto mais portas de saída, maior é a vazão, menos tempo eu vou ter. Vai levar menos tempo, claro. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional vai ficar assim, ó, multiplicar em linha, né? 5 vezes x, 5x é igual a 3 vezes 5, 15. Se você observar, eu já posso simplificar 5 por 5, né? Ó. 1 e 1. 1 vezes x, x. 3 vezes 1, 3. Ou seja, 3 minutos. Ed, não tem essa resposta. Claro que não, porque 3 minutos equivale a 180 segundos. Perfeito? Ed, cara, eu não entendi essa simplificação que você fez. Deixa eu apagar aqui para você poder compreender. Ó, não estou multiplicando em linha? Então vai ficar 5 vezes x. Ó, 5 vezes x. 5x. 3 vezes 5, 15. X igual a 15 por 5. X igual a 3. Mesmo valor. Eu só fiz o que? Simplificar esse 5 aqui que vai multiplicar com x, com esse 5 que vai multiplicar com 3. Beleza? A simplificação ela pode ser feita com termos que ficam de lados distintos da igualdade. Se eu tenho 5 vezes x de um lado, opa, que x. Tá aqui para ficar bacaninha. Se eu tenho 5 vezes x de um lado e eu tenho 5 vezes 3 do outro, perceba que esse 5 que está de um lado da igualdade, eu posso simplificar com o outro. Eles estão multiplicando, então eu posso simplificar todos. Show? Ficando x igual a 3. Quinta questão, deixa eu ver se eu marquei o gabarito dessa, né? Marquei 180 segundos, porque a gente vai converter 3 minutos para 180 segundos, considerando que cada minuto vale 60 segundos. Ó, próxima questão, barras de cereais foram levadas a um acampamento e foram suficientes por 10 dias para 3 escoteiros. Eu tenho chocolate. Deixa eu ver, cadê o chocolate? Dias e escoteiros, né? Eu tenho dias e escoteiros. Em 10 dias, as barras foram suficientes para 3 escoteiros. Caso houvessem mais 2 escoteiros, ou seja, subisse de 3, aumentando 2, aumenta para 5, essas mesmas barras seriam suficientes para quantos dias? Perceba que a importância. As mesmas barras, então não altera a quantidade de barras. É por isso que eu não vou colocar
barras de cereais aqui como grandeza da nossa resolução, porque ela é desnecessária, ela não sofre alteração, ela é o mesmo valor. Então eu vou buscar trabalhar com os dias e com os escoteiros, que é que há essa variação. Vamos nós avançando. Quanto mais escoteiros, as barras levarão mais dias para serem consumidas ou menos dias? Claro que menos dias, né? Quanto mais gente comendo, menos tempo a comida vai durar. É óbvio. Então aqui eu vou multiplicar mais uma vez em linha, inversamente proporcional. 5 vezes x, 5x. 10 vezes 3, 30. X igual a 30 por 5 igual a 6. Gabarito alternativo A. Próxima questão, Carlos. Essa questão muito boa, fiquem atentos. Carlos fez uma viagem de ida e volta a partir de Camusim até a cidade de Coreal. Seu carro rodou com autonomia média de 15 km por litro. Deixa eu só grifar aqui. A viagem de ida e volta, autonomia de 15 km por litro. O homem abasteceu o carro pagando 6,20 p por cada litro e a distância entre as duas cidades é de 90 quilômetros. O valor gasto em combustível por Carlos na viagem foi igual a quanto? Observe. A viagem ela é de ida e volta, de Camocim a Coreau. A distância dita no enunciado é de 90 quilômetros. Mas o carro vai, ou seja, 90, considera 90, e ele volta mais 90. Então eu vou observar aqui um percurso, né, transcorrido pelo veículo de 180 quilômetros, que é 90 mais 90. Se eu tenho uma autonomia média de por litro, cada litro, de 15 quilômetros, se eu dividir 180 por 15 quilômetros, eu vou ter a quantidade de litros necessárias para essa viagem. 180 por 15 dá 12. Então eu já sei, aqui é um Lzinho, viu, pessoal? Eu sei que é necessário 12. Necessário 12 litros. A própria questão mencionou que cada litro vale R$ 6,20. Então basta eu multiplicar 12 vezes 6,20. Resultado é basicamente isso. Só se tem o valor do litro 6,20, você sabe que serão necessários 12 litros para a viagem, basta multiplicar 6,20 vezes 12. 6,20 vezes 10, ó, pessoal, dando uma orientação para vocês. Aqui esse 12 litros é 10 mais 2, não é verdade? Certo. 10 litros é igual a R$ 62. E 2 litros é igual a quanto? 6,20 vezes 2. Ó, 0, 4, 12,40. Então aqui dá 12,40. Basta somar tudo. 62 mais 12,40, 74,40. Gabarito alternativa A. Show de bola, perfeito, beleza. Com essa questão concluímos a nossa aula de regra de 3 simples. Bons estudos, até o nosso próximo encontro.